19 de maio é considerado o Dia do Físico em homenagem ao ano de 1905, que foi quando Einstein publicou artigos que basicamente mudaram o rumo da física. Em homenagem a esse dia, eu vim recomendar para vocês 4 livros para gostar de física. Caso você já goste, são 4 livros para você gostar um pouquinho mais. Então, o primeiro livro que eu tenho pra falar é Sonhos de Einstein, do Alan Leitner. Esse livro, ele é incrível, ele é muito bonito, ele é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E ele é diferente de todos os livros que eu já li na minha vida. Ele é basicamente uma poesia em prosa, falando sobre um dos preceitos básicos da física. Parece ser uma coisa muito complexa juntar física com poesia, mas não é. Ele passa as ideias dele de um jeito muito claro, embora essas ideias sejam totalmente abstratas, que são reflexões sobre o tempo. Em cada capítulo, o tempo se passa de um jeito diferente, ou as pessoas têm uma perspectiva diferente do tempo. Tem um capítulo que se passa meio que no centro do tempo, onde tudo é parado, as pessoas se movem de um jeito muito lento, porque o tempo é meio que parado. E tem outros capítulos que o tempo não é linear, como assim? Não sei. Tem uns capítulos em que as pessoas não têm memória, tem algo que não existe futuro. Ele é um livro muito fácil de ler. Vou falar de novo que ele é muito bonito, porque ele é muito bonito, ele cria cenários muito bonitos, ele faz reflexões muito profundas e muito filosóficas sobre a ideia de tempo. Parece ser uma coisa muito óbvia, né? Tipo, tempo. Ok, eu sei o que é tempo. O que é tempo? Define aí. Então, eu acho que independente da sua relação com a matemática, com a física ou com a literatura, tanto na área acadêmica quanto fora dela, você vai gostar de algum aspecto desse livro, porque ele é muito incrível. O segundo livro que eu tenho pra falar é Cosmos, o famoso Cosmos, do famoso Carl Sagan. Carl Sagan, ele foi um astrônomo, cosmólogo, divulgador científico dos mais famosos que existiram até hoje, pelo menos dos mais famosos que eu conheço. E esse livro, ele é basicamente uma coletânea de uma visão geral sobre todas as áreas da ciência, pelo menos na década de 80. Então, ele fala sobre a origem do universo, sobre a origem da vida. Ele faz umas especulações sobre vida extraterrestre que eu acho incrível, porque eu nunca tinha visto isso em um livro de ciência, de divulgação científica. Eu acho que essas informações, essas teorias, a gente ainda não tem como saber se são reais ou não. Elas despertam a curiosidade das pessoas. E eu acho que o foco desse livro, ele não é passar a informação, é mostrar para o leitor o quão incrível é o universo que a gente vive, despertar esse interesse em conhecer a natureza. Eu acho assim que se você é uma pessoa que consome muito conteúdo de divulgação científica há muito tempo, a maioria das informações que tem aqui são redundantes. A perspectiva histórica que ele traz, essas informações científicas, é muito diferente de outras coisas que eu já li. Ele fala sobre o desenvolvimento do conhecimento científico em uma perspectiva histórica, astrônomo das antigas civilizações, e ele vai passando pela Idade Média até chegar nos dias atuais. E duas partes em especial que eu gostei desse livro foi quando ele falou de Alexandria e ele falou da Hipátia. Eu não conhecia a Hipátia, eu não conhecia a história dela. Eu não conhecia também a história da Biblioteca de Alexandria, pra mim era só mais um dos lugares que tinha sido destruídos. Outra parte que eu achei interessante foi ele falou do Kepler. Kepler foi um cientista, um astrônomo também, desenvolveu aquelas leis que a gente estuda na escola. E nessa parte que ele fala de Kepler, ele fala que ele escreveu um livro de ficção científica na Idade Média. Esse livro, basicamente, o ser humano ia pra Lua. Eu fiquei pensando muito sobre isso. No momento que a gente tá agora, parece que a física tá parada há 100 anos. Quando a gente olha só pro presente, parece que tá tudo parado. Quando você olha numa perspectiva histórica de tipo centenas de anos, a gente evoluiu muito. Eu achei muito legal, eu achei muito incrível, eu achei muito incrível. O próximo livro é Gigantes da Física. O livro literalmente mudou a minha vida. Ele fala da história da física moderna através de 8 biografias, como diz aqui na capa, de Newton, Einstein, Planck, Rutherford, Bohr, Heisenberg, Feynman e Gell-Mann. Esse livro, assim, eu li quando eu tinha 13 anos, então ele é fácil de entender, porque se eu entendi com 13 anos, você consegue entender. Quando eu terminei esse livro, eu vou estudar física. Ele fala das descobertas de cada um desses cientistas. A primeira vez que eu ouvi sobre a teoria da incerteza, sobre o gato de Schrödinger, sobre a dualidade onda-partícula, sobre relatividade, sobre gravitação, sobre tudo que basicamente abrange a física moderna, foi nesse livro. Ele é realmente uma história da física moderna, só que além de falar da física, ele fala da vida desse cientista. Eu acho isso uma coisa muito legal, porque quando a gente pensa em cientista, a gente pensa naquela pessoa super
inteligente, super séria, escrevendo em um quadro negro coisas que a gente não entende. Ele mostra como o contexto que eles viviam, as relações que eles tinham, a pessoa que eles eram, influenciou nas grandes descobertas que eles fizeram, inclusive como ele mostra esse lado humano dos cientistas. Ninguém nasce gênio, ninguém acorda num dia aleatório e pensa, eu acho que o universo funciona desse jeito. O último livro que eu tenho pra recomendar é O Universo numa Casca de Nós. O universo é realmente infinito ou apenas muito grande? E é eterno ou apenas de longa duração? Como as nossas mentes finitas abrangem um universo infinito? Não é presunção da nossa parte até mesmo tentar fazê-lo? Esse não é o livro mais famoso do Stephen Hawking, o mais famoso dele é Uma Breve História do Tempo. Mas como eu não li, eu não vou recomendar ele aqui. E eu também já falei um livro sobre o tempo. Antes de tudo, eu queria falar que ele é bem pesado, ele tem uma leitura bem densa, então ele tem uma perspectiva mais técnica do que filosófica sobre o tempo, sobre a história do cosmos, sobre a história do universo, que de acordo com o próprio autor, esse livro é uma descrição completa do universo. Além dele falar desses aspectos astronômicos, ele fala de muitas teorias da física quântica. O Stephen Hawking, ele sempre falou muito dessa ideia de tentar criar uma teoria que unificava o campo da física clássica com o da física quântica. Ele fala sobre essas duas coisas, inclusive sobre como a física se dividiu nesses dois campos, lá quando Einstein propôs a teoria da relatividade. Ele também fala sobre tempo, ele tem umas reflexões um pouquinho mais lógicas sobre o tempo, mas ainda assim são muito abstratas e são interessantes. Eu acho que esse livro, ele é bom pra quem tem contato com essas coisas sobre física, divulgação científica há um tempo, mas eu acho que ele não é bom pra ser o primeiro livro, se você vai ler sobre física agora. Eu não acho que ele seja um bom livro pra começar. Você não tem que ser um gênio do cálculo pra entender esse livro, mas você tem que ter noção de quais são as coisas que ele tá falando, porque ele não explica, ele só cita. É complicado explicar a história do universo e de como uma física clássica se relaciona com a mecânica quântica em 200 páginas em um único livro. Ele serviu pra mim, pelo menos, como um guia pra eu procurar mais sobre tópicos que eu não sabia que existiam. Eu também gosto muito da história de vida do Stephen Hawking. Eu li A Minha Breve História, inclusive uma recomendação extra aqui, caso você também goste dele. Dá uma motivação, assim, caso... Essas foram as minhas recomendações. Eu espero que vocês tenham gostado e me contem se vocês já leram algum, se vocês já leram, o que vocês acharam. E é isso, até o próximo vídeo.